Tudo bem, amigos. Só para pegar a carona na fala, aliás, nas boas falas, né, do Emerson Royal há pouco, sobre regredir ou não na carreira voltando ao Brasil, ele estava disputando posição na Roma. Se ele for titular do Flamengo, não é nenhuma regressão. Como o Milan? Milan, O Wesley foi para Roma. É isso. Perdão. Ele estava disputando posição no Milan. Se ele for titular do Flamengo, obviamente que a gente não vai dizer que ele regrediu, muito pelo contrário, ele se aproxima de chegar na seleção. A questão é que o Emerson é um jogador que começa a trajetória dele na Europa no Betis, vai bem no Betis. Aí ele chama a atenção de times maiores do futebol europeu, né? E aí ele vai para o Barcelona, não consegue jogar, faz só 3 jogos lá, e aí vai para o Tottenham, onde, apesar de ter 101 jogos, ele nunca caiu na graça da torcida. Inclusive, tinha músicas jocosas para ele no clube londrino. E aí tenta retomar a carreira dele indo para o Milan, consegue fazer 22 jogos como titular, mas estava lá brigando por espaço no Milan, e vem para o Flamengo. Eu opino, pela qualidade que o Varela tem demonstrado, que eu acho que vai ter uma disputa aí, Varela e Emerson Royal. Não acho que ele chegue assim para ser o titular absoluto, mas isso é o campo que vai dizer, né? Eu opino, e não digo isso pelo Emerson, eu digo isso pelo Varela, que eu acho que o Varela conseguiu dar uma reviravolta gigante nesse ano sob o comando do Felipe Luiz. Ou vocês acham que ele chega para jogar? Já chega e a lateral é dele? Cara, dificilmente hoje já não é mais assim, né? Eu acho que ele chega, Depende, vai tentar se enturmar. Ortiz é titular da zaga. Léo Pereira é titular da zaga. Tudo bem, mas o Ortiz chegou e quanto tempo ele ficou no banco de reservas? Com o Tite, né? Com o Tite. Uma cobrança enorme. Aí o Tite começa já ali como volante. Críticas e críticas em cima do Tite. É isso que eu tô falando. Pelo menos nessa largada, ele deve ficar um pouco no banco de reservas. Mas eu enxergo ele muito mais com características do Wesley do que do Varela. Jogador mais leve, de saída, de amplitude, de profundidade. Sem dúvida. E acho que ele, encontrando esse entrosamento e entendendo a filosofia de trabalho do Felipe, eu acho que ele tem condições mais do que o Varela de ser o titular. Aumenta, eu acho que o mais importante, além da própria qualidade, é você aumentar as opções nos diversos setores do time. Teu leque de possibilidades. Exatamente, porque você veja bem, olha a linha defensiva. Vamos partir de um princípio que a linha defensiva está com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Vinha, Alexandre, escolhe qualquer um. Mas aí, essa é a linha defensiva. Mas aí na direita agora tem o Emerson, para o meio da zaga você tem o Danilo, na lateral esquerda você tem o Alexandro e o Ayrton Lucas. Então, aí você vai para o meio de campo, chegou o Saul, o Lino pode também ser um jogador que atue um pouco mais recuado. Eu acho que essa movimentação de mercado do Flamengo, é óbvio que você no futebol não é um esporte para certeza, dizer, vai dar tudo certo, porque o futebol é jogo de dado o tempo inteiro. Mas a movimentação é de ampliar o leque de possibilidades do elenco, de que em determinados jogos o Felipe vai poder dizer, não vou começar com fulano porque recebi um relatório, não está bem, mas a diferença entre quem entra e quem sai, ela não vai ser tão grande. Ele optou pela escalação do Danilo contra o Chelsea, porque o Danilo era o zagueiro mais veloz. Ele tinha o Danilo como opção. E assim, eu acho que no setor defensivo que você citou, é covardia. Ninguém chega nem próximo do que o Flamengo tem hoje de opções no setor defensivo. É um negócio assim, salta aos olhos. E com um sistema defensivo no qual os zagueiros têm mostrado uma efetividade quando vão à área adversária impressionante. Os últimos 3 gols do Flamengo foram de defensores. O Lédio trouxe essa informação, inclusive, durante Flamengo e Galo, de que 10 gols foram marcados por zagueiros do Flamengo. Quer dizer, tem lá o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Rodrigo Caio nos treinamentos. E aí eu quero entrar num outro ponto que eu não sei se você, Roger e Praz concordam. Eu entendo que cada vez mais um time de futebol que quer ser competitivo, ele tem também que ampliar o seu repertório, ou seja, é a bola cruzada sobre a área, é o escanteio, é a cobrança de falta, é o arremate, a saída de bola. A saída de bola, o arremate de média distância. Tudo. Então, olha o elenco. Esse elenco vai possibilitar... marcação, marcação, meia pressão, Exatamente. é saída de 2, saída de 3, é saída com linha de 4, é saída com um volante na frente, com 2 volantes, abrindo os volantes, o meia vindo buscar.
Mas isso demanda tempo, né? Demanda tempo e assim, e no Brasil a média da permanência dos treinadores é pouca, né? Sim. E assim, e aí o Flamengo alia isso à qualidade. Eu acho que o Emerson vem não porque o Flamengo tá precisando de um jogador porque o jogador da posição tava mal. Ele vem para ser mais uma opção para reposição de um que saiu. É diferente de alguns, tipo, o Grêmio tá contratando um zagueiro porque o zagueiro tá mal. Tá contratando um atacante. O Grêmio tá repondo. O Flamengo não, o Flamengo tá dando opções pro Felipe em todas as posições. Os outros times eles estão remediando, né? E ficando no azul. O Flamengo, ele... Tá encorpando. Não, não é nem que... Mas tem uma palavra que me fugiu. Mas remediando? Não, remediando é que você tá doente, tá prevenindo, é isso. Você tem a prevenção, você trabalha com a prevenção no Flamengo. E os outros clubes trabalham remediando. E no azul, você vende o Wesley por 25 milhões e traz um jogador por 8 milhões. E da mesma idade, hein? Da mesma idade. Praticamente, 26 anos, o Emerson, um pouquinho mais novo, o Wesley. Você traz praticamente pela metade do preço, o mesmo nível. Menos jogador um terço do preço. Provavelmente provavelmente o salário maior, mas daí o saldo que tu tem da negociação, tu consegue equacionar. A ver o que ele vai entregar. Jogador de seleção brasileira. Sim. Foi convocado, a gente estava lembrando aqui, o Emerson teve algumas poucas oportunidades, um jogo lá na altitude de Quito, pela seleção brasileira, ele foi expulso. Logo no primeiro tempo. Foi mal. Não deu nem tempo para avaliar, né? Ele foi expulso no primeiro tempo. Mal, né? E aí depois, o Tite não chamou mais ele, depois dessa expulsão. E aí perdeu espaço. Eu tenho uma expectativa alta por esse cara, que desembarcou hoje no Rio de Janeiro, o Samuel Lino, que está de volta ao Flamengo, porque ele já passou pela base do Flamengo, ele é revelado no São Bernardo, e aí criança foi emprestado ao Flamengo. E esse cara, porque assim, ele tá jogando em alto nível, né? Ele tá jogando, é um jogador importante, de um clube importante. Então, assim, esse cara, eu acho que ele tem condição mentalidade de vencedora. Você tá trazendo alguém que não tem um aspecto de subalternidade, você tá entendendo? Que tá dizendo que, vou jogar no Flamengo, mas ele sabe também quem ele é. Claro que o Flamengo é muito maior do que qualquer um, mas é a mentalidade vencedora. O jogador que está ali, acabou de disputar a Copa do Mundo de Clubes, na estreia do Atlético de Madrid, foi titular, tem uma história, uma vivência, isso também é importante para o elenco, não é? E o jogador que você está trazendo. Então, eu acho que assim, é uma ótima contratação do Flamengo. Também achei. Acho uma ótima contratação também. E alguém pode pontuar, né, Rosé, mas quem é que deixou esse menino embora? Quem é que deixou ele embora e agora está trazendo por 22 milhões de euros? Mas, cara, futebol é assim. Naquele momento do Flamengo e o momento do jogador, não era um jogador que o Flamengo necessitava, que o Flamengo ia ter tempo de maturar ele. E aquele Flamengo que não é esse, que não tinha dinheiro em caixa. Então, quando surgia alguma proposta, aquele Flamengo também precisava negociar. Mas às vezes ele não era um jogador pronto também para Flamengo. Exato. Ele estava numa fase de maturação. Sai no São Bernardo, de uma equipe inferior, né? Vem para o Flamengo, que é uma potência, para disputar uma copinha, que já é uma competição importante, já com pressão, tem disputas internas ali por posição, não joga tanto. Cara, é uma oportunidade. Às vezes a leitura ali, a sensibilidade de quem está olhando, fala, olha, esse menino aqui vai demorar um pouquinho mais, temos outros que vão maturar um pouco mais rápido. E aí? Mas se esperar, tiver um pouquinho mais de paciência, dá para investir. Mas a gente no Flamengo não tem essa paciência. O Felipe Melo contou ontem em off. Felipe, vou contar porque a história é boa, vai, não fique chateado. Que ele, como jogador do Palmeiras, enfrentou, acho que era o América de Cali, Luiz Dias. E ele falou, cara, chegou na diretoria do Palmeiras, tem que contratar esse cara. Não. Igual ele tem um monte aqui. Esse cara vai ser um gigante, olha lá, o que é o Luiz Dias. Mas isso falta muito nos clubes, sensibilidade. De você entender que, às vezes, você está vendo um menino, que aquilo ali tem um nível de crescimento e de projeção, mas que ele só vai realmente demorar um tempo, sei lá por quê, ou porque não está fisicamente pronto, ou porque tem algumas mazelas de família. Você tem que entender o que... Mas a sensibilidade é muito importante. Surgiu uma foto esse dia do Avaí. Gabriel Magalhães e Rafinha na foto. Os caras, como é que os times brasileiros não viram? Cara, não é naquele momento, não é. Eles não estavam prontos, eles foram maturados depois com tantos outros que saíram. Não é ciência exata também, você pode cometer erros de avaliação. Aquela história, o Ronaldo treinou no Flamengo. E a gente tem o caminho inverso, né? Tem caminho inverso de jogadores que os caras apostaram e não deu nada, então que liberaram e realmente não deu nada. Então, assim, não é. E um monte deles. É isso. Amigas e amigos, nação rubro-negra, a imprensa está de boca aberta. André Rizek, eu tô aí separando essa fala aí que você tá falando, que o Emerson Royal
né? Não vai deslanchar no Flamengo. Eu tenho certeza que o Emerson Royal vai jogar muita bola no Flamengo. Vai jogar, inclusive, a próxima Copa do Mundo. Eu tenho certeza disso. O Felipe Luiz vai extrair o melhor do Emerson Royal. Pô, um cara que passou no Milan, no Tottenham, sabe? Começou no Betis. Esse cara não pode ser um bagre. E o Pedro vai deitar e rolar de fazer gols com assistências do Emerson Royal. Não só do Emerson Royal, do Samuel Lino, sabe? O Vinha crescendo muito. Então, assim, o Flamengo vai crescer muito. Eu tenho certeza que o Flamengo tem tudo para ganhar todas as competições daqui para frente. Futebol tem. Futebol tem. Agora tem que colocar na prática. Essa que é a verdade. Eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa, sim, fazer uma baita, né? Uma baita de uma temporada com esses reforços. E não para por aí. Não para por aí. Com a chegada, Emerson Royal, Samuel Lino. O Flamengo tá avançando na contratação do atacante argentino Lucas Beltrán, da Fiorentina, né? Tanto o time italiano como a diretoria do Flamengo já estão ali nos últimos ajustes. Então o Boto tá trabalhando aqui no Rio de Janeiro, Marcos Braz. Não precisou o José Boto viajar para a Europa para trazer pacotão nenhum. Aqui no Rio de Janeiro, no sofá da casa dele, ele tá negociando. Dentro da sala do Ninho do Urubu, ele tá negociando. Então, assim, uma baita de uma janela que o Flamengo tá fazendo. Uma baita de uma janela. Muita gente perguntando do Ezequiel Barco. Até agora, o Flamengo também tá especulando. É um jogador que, se o Lucas Paquetá não avançar, a ideia é que o Flamengo possa trazer o Ezequiel Barco. Então, assim, o Flamengo tá montando uma seleção. O Roger Flores aí rasgando elogios, né? Todos da bancada rasgando elogios ao Flamengo. E é isso que eu gosto de ver. A imprensa de boca aberta com o Mengão. Essa que é a verdade. Então é isso, amigas e amigos. Gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!